E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver mais uma videoaula sobre o Brasil pré-colonial no canal Viaja Nessa História com a professora Luísa Gantz. Feito? Nós vimos na aula passada sobre a conquista das Américas, né? A conquista portuguesa, a conquista e colonização portuguesa, a conquista e colonização espanhola. Agora nós vamos ver diretamente o nosso país, ok? Bom, Brasil pré-colonial, então é antes de colonizar, tá? Que nem pré-escola, antes de aprender a escrever, pré-colonial. Bom, quais são as características desse período? Esse período dura 30 anos, ele vai desde a invasão em 1500 até 1530. Nesse período nós temos como característica de produção, né, de economia, o extrativismo do pau-brasil. O que é isso? Vai ser chamado também de primeiro ciclo econômico, que é o ciclo do pau-brasil. Pau-brasil é uma árvore nativa da região do atual Brasil, né, do território que vai ser o Brasil depois, né? E essa área, ela vai dar, essa árvore, né, ela vai dar um nome para o nosso país. Não é o nosso país que dá o nome para ela, é ela que dá o nome para o território. Brasil vem de brasa, de vermelho, né? Então essa madeira, quando tu corta ela, a seiva dela, ela é de uma tonalidade vermelha. E caso tu coloque qualquer tipo de algodão ou de tecido para ferver nessa seiva, o tecido fica tingido de vermelho, né? Como na Europa a cor vermelha não era uma cor muito acessível, né? Então não tinha como retirar ela de muitos lugares, né? Lugares no sentido de produtos que tingiam de vermelho, né? Então, toda vez que um produto é escasso, ele é para os mais ricos, né? Porque quanto mais escasso, mais top ele é, né? Mais requintado ele vai ser, porque só poucos vão poder usar, né? E essa restrição de uso vai gerar um status social, né? E aí, então, o vermelho era tido como tinta ou cor, né, dos tecidos para a nobreza, né? Principalmente os reis, os papas, né? O tapete vermelho, que não é, que a gente usa para dizer, as pessoas vão passar, é um lugar assim, Então, dentro disso, o Brasil, o pau-brasil, ele dava esse tingimento vermelho, e aí, por causa do pau-brasil, então o pau que tinha cor de brasa, né, vai ficar o território chamado de Brasil, ok? Bom, outra característica desse período é o escambo. Escambo é qualquer tipo de troca de mercadorias, né? Qualquer tipo de... Eu tenho um produto, eu troco por outra coisa, eu estou fazendo escambo. Então, o ato de trocar produto por produto é chamado de escambo. No caso brasileiro, os portugueses vão trocar qualquer coisa que eles tiverem, qualquer bugiganga que os indígenas não conheçam, espelho, pente, chaleira, qualquer coisa que para os indígenas seja uma novidade, né, pelo pau-brasil. Não vamos falar agora de uma exploração nesse sentido de, eles vão trocar uma árvore que eles ganham muito dinheiro, né, pelo tingimento que essa árvore tá, eles vão dar um espelho. Tá, mas para o indígena que tem um espelho dentro da sociedade dele, daqui a pouco ele também pode trocar por uma coisa melhor, né? Vai ser uma troca realmente que vai acontecer. Tu vai ter uma boa relação com os indígenas em geral, porque tu vai ter indígenas que são naturalmente mais violentos, né, e que não querem ter contato, mas os indígenas do litoral que querem fazer esse escambo, vai ser um contato amigável, né? Amigável no sentido amplo da palavra, no sentido generalista, né? Porque óbvio que nós vamos ter estupros, óbvio que nós vamos ter assassinatos, óbvio, mas em geral tu não vai ter uma invasão, uma dominação das sociedades indígenas, uma conquista necessariamente, né? Tu vai ter uma troca de mercadorias e de cultura entre essas sociedades. O não povoamento europeu vai ser, entre aspas, né? Porque tu vai ter as feitorias. As feitorias são armazéns para estocar esse pau-brasil que vai ser fixado no litoral, obviamente, né? Para que os indígenas levem o pau-brasil até essa feitoria, armazenem ali e depois os navios portugueses cheguem nos portos dessas feitorias,
peguem esse pau-brasil e transportem para Portugal, né? Então, tu não tens um povoamento, não tens uma colonização, mas tu tens essas feitorias que são de europeus, né? São europeus nesse território. Bom, aqui ó, a gente tem o extrativismo do pau-brasil feito pela comunidade indígena, né? E aqui aparecendo o naviozinho português. E aqui, desculpem a tosse, corona me pegou, eu acho. E aí aqui ó, nós temos o escambo feito, né, na ideia de bugigangas dos europeus, ó, espelho, chaleira, tudo que pode ter com os indígenas em troca do pau-brasil. Bom, os motivos então do desinteresse dos portugueses em relação a esse território que eles invadiram, né? Bom, primeiro a gente tem que saber de algumas coisas antes, tá? O Vasco da Gama vai chegar até a Índia, na região de Calicut, em 1498. E o Pedro Álvares Cabral vai chegar no Brasil na época de 1500, né? Então, tu tens aí um mercado de especiarias que a gente tem que lembrar lá da nossa expansão marítima, da nossa aula da expansão marítima, que as especiarias, que são os temperos, era um produto muito caro, né? Era um produto de luxo, tu podia vender a preços exorbitantes na Europa. E aí tu encontrou uma rota que tu não precisa pagar para os italianos, tu não precisa pagar para os árabes, tu não precisa pagar para os mongóis. Tu conseguiu fazer a volta na África, chegasse na Índia, e aí tu tens o território brasileiro. O território brasileiro ainda, mesmo focando nesse mercado de especiarias, o território brasileiro ele vai ser visto com uma população indígena vista como atrasada, frente às populações indígenas que a Espanha vai encontrar, por exemplo. A Espanha vai encontrar as civilizações asteca e inca. E os astecas e os incas já tinham conhecimento dos metais que os indígenas brasileiros não tinham. Então, os próprios astecas e os próprios incas já mineravam ouro, já tinham produtos de ouro. Aqui não. Aqui as pessoas se enfeitavam com pena, com pedras, né? Com tinta feita de sementes, né? Tu vais ter também a população brasileira vista como atrasada, porque as comunidades não tinham, por exemplo, escravidão entre elas. Elas lutavam, mas tu não tinha o conceito de escravo. Na civilização asteca e na civilização inca, sim, tu tinha um rei, tu tinha um escravo. Aqui não, aqui tu tem um chefe de tribo, mas a tribo é vista como uma comunidade, né? Comunitária, se divide a comida entre todos, se divide a terra entre todos. Então, para os portugueses, eles chegaram aqui e viram uma civilização, uma população que para eles estava atrasada. Depois eles não encontraram, assim, logo de imediato, nenhum ouro, nenhum diamante, nenhuma prata, que depois, quando eles vão minerar lá na região de Minas Gerais, vão encontrar mais ouro e mais prata do que a Espanha retirou das suas expedições astecas e incas, né? Mas, nesse momento, os portugueses não sabem. E não vão encontrar, que foi o que eu botei aqui, não encontram metais preciosos nos primeiros contatos. Então, para eles estão aqui na Terra, né, para que ninguém pegue essa terra, mas estão fazendo o extrativismo de pau-brasil. Durante 30 anos, professora, durante 30 anos, sim, tá? Bom, aqui ó, tá as rotas para as Índias, pra gente ter uma noção, ó. O Vasco da Gama fez essa rota aqui e chegou a Calicut. E tu vais ter o Pero de Covilhã deve ser, e o Afonso de Paiva fazendo essa rota aqui um pouco antes, 10 anos antes, ó, em 1488. Essa rota aqui, tá? Onde os dois fazem juntos, tá em verde, depois o Afonso vem pra cá e o Pero vai pra lá, tá? O que acontece nessas rotas aqui? Mesmo essa rota aqui, olhando sendo menor, ela é uma rota que usa navio e que depois usa passagem por terra. Então, quando tu tem passagem por terra, tu tem o problema de pagares impostos para as regiões daqui. Tens o problema dos venezianos e genoveses te cobrarem aqui. Então, essa rota aqui foi vista como Portugal como a melhor rota. Depois a gente vai ver que ela é muito grande também, ela vai gerar um custo muito grande.
Bom, passando, nós vamos ter o tratado dessa época. Então, nós temos o território português aqui, mas nós temos o Tratado de Tordesilhas dividindo o mundo entre Portugal e Espanha, que nós já vimos também, né? O Papa, uma bula papal, vai dividir o mundo por descobrir, né? Ou o mundo que os europeus não conheciam, a gente também vai fazer o mundo por invadir, né? Nessas linhas aqui do Tratado de Tordesilhas de 1494. Tudo que está em roxo era território português. Tudo que está em amarelo, território da Espanha. Óbvio que eles não conheciam a Antártida, né? Óbvio que eles ainda não tinham chegado na Austrália. Só que, o que está acontecendo? Quando tu diz que um tratado diz que todas as terras a se descobrir vão ser divididas entre os dois países, tudo que nós conhecemos hoje que existe, está dentro desse tratado aí, né? É que eles não conheciam. O que acontece, pessoal? Isso vai gerar uma tensão com os outros países. Lembra daquela formação dos estados que a gente viu, dos estados nacionais? Então, quando a gente fala que Portugal e Espanha saíram nas navegações, França e Inglaterra estavam fazendo a sua organização interna para depois poder sair, né? É que Portugal e Espanha conseguiram se organizar enquanto país primeiro. Mas aí, quando França e Inglaterra se organizam, elas dizem, mas por que o mundo todo já está dividido entre Portugal e Espanha? O que o Papa disse e deu, é assim que vai ser. E aí, ingleses e franceses vão começar a tentear, né, territórios por esse lado aqui. Tanto que atualmente todos nós sabemos que a América do Norte, parte da América do Norte, né, foi colonização inglesa e francesa, né? O Canadá por ingleses e franceses, a região dos Estados Unidos por ingleses. Aqui, ó, as expedições pela costa. Então, pela costa brasileira, né, tu vai ter expedições portuguesas de reconhecimento para até poder fazer mapas, né, e expedições francesas e inglesas, como eu disse, descontentes com o Tratado de Tordesilhas. Os ingleses vão legalizar a pirataria através da Carta de Corso. Então o rei inglês vai dar uma carta legalizando que tu possa roubar mantimentos ou produtos, o que tiver nos navios de qualquer país que não seja da Inglaterra. Esses piratas vão ser chamados de corsários, porque na realidade eles não são vistos como ladrões pelo Império Inglês, né? Eles vão ser vistos como comerciantes, mas vão retirar mercadorias dos navios portugueses de pau-brasil e vão retirar mercadorias principalmente da Espanha, com a parte do ouro e da prata que a Espanha está retirando das terras conquistadas nas Américas, né, pessoal? Então, assim, ó, a partir daqui nós vamos ver na próxima aula o Brasil colonial, ok? Que é a fixação e o povoamento dos europeus no território brasileiro. Feito? Bom, nós vamos ver também nessa aula por que Portugal deixa de ser amistoso com os indígenas e desinteressado no nosso território e passa a ter um interesse e aí passa a ser violento com os indígenas que não aceitarem o domínio português. Feito, pessoal? Espero que tenham gostado. Beijão. Tchauzinho.